E aí galerinha, bem-vindos ao canal Odisseia Nerd. E aqui quem está falando com vocês é o Gabriel. E aqui é a Maísa. E vamos falar hoje sobre o filme O Doador de Memórias. Pois é, lançado em 2014 e dirigido pelo Philip Noyce, essa é uma ficção científica magnífica, muito aclamada e com razão. Ali a gente vê a presença do personagem principal, Jonas, onde ele vive num mundo, que vive numa espécie de utopia, uma sociedade onde tudo é controlado, os sentimentos, as emoções, as cores, o clima é controlado. É uma sociedade futurista, onde eles escolheram excluir tudo isso que poderia gerar uma espécie de conflito, uma espécie de malefício para a sociedade, para as pessoas que ali viviam. Então, para formar essa espécie de utopia futurista, eles escolheram expurgar tudo isso, todos os conhecimentos, memórias da sociedade em si. Pois é. Então, a sociedade realmente, ela esconde tudo o passado, então ela esconde guerras, ela esconde também o amor, dança, tudo que pode realmente trazer algum conflito. A gente não tem nem a presença da neve, porque a neve atrapalhava as colheitas e a colheita não dando certo, pessoas passar com fome. Então tudo que é relacionado a isso, minimamente com algum conflito ou com alguma dificuldade, é apagado da memória. A gente vê a falta de até coisas mais simples ainda que isso, nem música. Música não existe naquela sociedade, pois a música poderia trazer uma felicidade muito grande para a pessoa, a música poderia gerar alguma coisa que provocaria uma emoção, um sentimento muito forte. E as pessoas dessa sociedade, elas tomavam uma espécie de vacina, um remédio toda manhã, que era como uma espécie de escudo para que isso não viesse à tona, essas emoções. Era para reprimir ainda mais as emoções, então quanto mais eles tomavam, mais eles ficavam daquela forma mais fria, digamos assim. E aí a gente vê o personagem Jonas, onde ele é escolhido pela sua sociedade para se tornar o recebedor de memórias. Pois é, nessa sociedade todo mundo tem uma classificação. Então é determinado, por exemplo, que o Gabriel seria técnico de informática e eu seria... Professora? Por que não? Então, tudo era bem programado para acontecer, até mesmo os casamentos, né? Isso. Na verdade, não bem que existia casamentos nessa sociedade, né? Era uma espécie de união, assim, que não era muito bem explicado nesse filme. E aí, então, o Jonas, ele é selecionado para ser o recebedor de memórias, só uma pessoa a cada quanto tempo? Cada geração. Valendo ressaltar que os casais, os filhos que esses casais tinham, não eram filhos biológicos deles. Sim, tinha pessoas programadas também para terem filhos, para criarem filhos, então era uma coisa muito louca. Tudo isso me lembrou também o universo de 1984 de George Orwell. E, enfim, também é uma distopia, né, que o governo tenta criar a utopia e é onde vem a distopia porque não tem sociedade perfeita, mas enfim. E ali a gente vê como o Jonas ele é escolhido pela sociedade para se tornar o recebedor de memórias. E aí é onde ele encontra o doador de memórias, que é um senhor onde ele tenta, a missão dele é passar para Jonas todo esse conhecimento escondido da humanidade. O conhecimento sobre as cores, sobre as emoções, os sentimentos, tudo aquilo, as histórias perdidas. Tanto é que quando ele chega na casa, ali no ambiente onde o doador de memórias vive, ele vê o quê? Livros. Só que ele até pergunta, o que é isso? Né? Pois ele nunca viu um livro em sua vida, porque os livros traziam conhecimento sobre uma época passada, uma época que essa sociedade tentava esconder deles. Exatamente. Bom, então esse doador de memórias, ele também tenta passar para o Jonas toda a realidade, né? E que essa realidade vale a pena, porque a realidade não é só composta de coisas boas, né? Então a gente também vê a ganância do ser humano, a gente vê as guerras, né? A violência. E só que o doador de memórias, a gente consegue perceber que ele ainda acha que a realidade vale a pena e o Jonas também vai ter essa opinião. Então, ele começa a entender tudo isso, ele descobre tudo isso e ele quer passar para os outros também, quer que eles percebam, quer que eles vejam as cores e sintam as coisas e ouçam a música. Só que isso não é bem possível, porque as pessoas estão mais reprimidas do que ele. Ele está escapando, ele parou de tomar a vacina matinal dele. Tanto é que quando ele para de tomar essa vacina,
e ele começa a vir os sentimentos para ele, onde ele começa a se apaixonar pela amiga de infância dele, a Fiona, que é o nome da personagem. Isso. E ele tenta replicar essas emoções que ele está sentindo na Fiona. E só que ele não consegue, isso causa uma grande frustração nele, né? E é interessante a gente ver que o doador de memórias, ele sempre quis trazer isso para a sociedade, essa coisa, esses sentimentos, essas emoções que são escondidas da sociedade, ele queria trazer isso à tona, só que ele sozinho não conseguia, ele precisava de uma outra pessoa. E ele já tentou isso antes, só que a outra recebedora de memórias que veio antes do Jonas não conseguiu. Foi demais as memórias para ela, foi demais, ela não aguentou. Que inclusive foi retratada pela Taylor Swift. Vale lembrar isso. E a gente não é muito bem explicado sobre como essa recebedora de memórias anterior, qual era a filha dele. Ela dá a entender que era filha dele, né, do antigo doador. Tanto é que ela tem o nome de uma música que é apresentada no filme, uma música muito bonita que se chama Rosemary. E a gente vê que quando Jonas começa a descobrir o que é música, que ele vê música pela primeira vez, nossa, é coisa de outro mundo para ele. Além disso, ele também vai descobrindo que essa sociedade perfeita, na verdade, não é tão perfeita assim. Talvez seja spoiler eu falar o que ele viu ali, né, que era totalmente errado. Mas, enfim, ele vê que, na verdade, essa sociedade não é perfeita, que, na verdade, os defeitos estão escondidos. E aí ele começa a ficar um tanto quanto revoltado, porque ele acha que a realidade vale a pena e ele quer que os outros vejam isso também, sintam isso também. E aí ele fica pensando, o que ele pode fazer para isso acontecer? Para voltar a ter aquela realidade de antes. E ali a gente vê uma escada, que é no Jonas, uma escada onde cada degrau ele vai passando por uma emoção diferente. No começo ele é apresentado para felicidade, depois você vai ver que ele começa a ser apresentado para o amor, ele chega na raiva, no ódio. É uma coisa muito bem escalada, é uma coisa muito bem contada, é uma história... Uma gradação. Né? É uma gradação, uma evolução do personagem que você vê. E ele não começa do pior para o melhor, mas sim do melhor para o pior. Para ele aguentar também, né? Uhum. Porque eu acho que se ele fosse ver pela primeira vez a guerra, ele não ia querer nunca mais, assim, né? Deixar a realidade pra lá. Vamos viver aqui essa utopia mesmo. Então é isso, galerinha. A gente vê ali que foi um filme muito bem dirigido, um filme muito bem produzido. A gente tem que dar um ponto a favor para as músicas são muito boas. A trilha sonora foi excelente mesmo. As canções... Eu chorei. Teve uma parte do elefante lá que eu chorei. É muito impossível você não se emocionar, principalmente nas partes musicais, que apresentam uma espécie de música clássica ali. A gente vê muita presença do piano e do violino, com emoções, com memórias, que o doador começa a apresentar certas memórias. A gente vê ele apresentando a força por Jonas, a coragem ali, o que significa coragem. É lindo. São imagens que são inesquecíveis. E é um filme muito bem feito, a gente recomenda demais para quem está vendo esse vídeo. Assistam, vale a pena quem ainda não assistiu. Vale muito a pena. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendem mais filmes pra gente assistir e ver falar sobre eles aqui no canal. E não se esqueçam de deixar o seu like maroto ali embaixo e se inscreverem no nosso canal. A gente vai tentar trazer cada vez mais vídeos sobre filmes desses gêneros e tragam mais ideias para nós nos comentários. Exatamente. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!